bem-vindo à Rádio Minhui. Você está ouvindo as experiências de cultivo dos praticantes do Falun Dafa do Farrui da China. No programa de hoje trazemos uma experiência de cultivo do 17º Farrui da China no Minhui.org intitulada "Ao enfrentar o perigo, um pensamento reto pode subjugar o mal", pelo praticante do Falun Dafa na China, Ziming. Comecei a praticar o Falun Gong em setembro de 1996 e tenho praticado até hoje sob a misericordiosa proteção do Mestre Li, fundador do Dafa. Desde 20 de julho de 1999, Jiang Zemin, o ex-líder do Partido Comunista Chinês, PCC, por interesses egoístas, tem usado seu poder político para perseguir o Falun Gong e seus milhões de praticantes. O mestre disse, abre aspas, "Na história jamais alguém que perseguiu pessoas que tinham crenças retas conseguiu fazer isso." Fecha aspas. Abre aspas. "A coerção não pode mudar o coração das pessoas." Fecha aspas. Em Essenciais para Avanço Adicional 2. Há 21 anos, com a fé no mestre e no Falun Dafa, também chamado Falun Gong, e seguindo os ensinamentos do mestre, venho resistindo à perseguição e despertando a consciência de seres sencientes com pensamentos e ações retos. 1. Fugindo do perigo com pensamentos retos. Durante as férias do início de outubro de 2003, eu e duas praticantes decidimos distribuir fora da cidade o material de esclarecimento da verdade sobre o Dafa. Preparamos 2 sacolas de materiais que incluíam um total de cerca de 800 folhetos, CDs e cartazes autoadesivos. Nós 3 pegamos um ônibus e chegamos a uma fazenda no distrito Lake, a qual fica a 180 quilômetros da cidade. Tínhamos uma tarefa simples. Eu era encarregado de carregar as malas, elas eram encarregadas de distribuir os materiais. Começamos ao anoitecer, às 20 horas. As 2 primeiras horas correram muito bem. Entretanto, a praticante Shen, pseudônimo, desenvolveu um fanatismo e se descuidou ao enviar pensamentos retos. Ela deixou de prestar atenção à segurança e colocou um cartaz em um local lotado e, por isso, ficamos expostos. Eu e a praticante Bao, pseudônimo, percebemos que algo estava errado e sentimos o mal de outras dimensões se aproximando. Começamos a anotar atividades suspeitas ao nosso redor. Imediatamente pedi ao mestre que nos fortalecesse e enviamos poderosos pensamentos retos. Abre aspas, eliminar todos os seres e elementos malignos em outras dimensões que manipulam os membros do PCC para perseguir os discípulos do Dafa e interferir no despertar das consciências dos seres sencientes. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, percebemos que deveríamos deixar o lugar o mais rápido possível. Naquele momento, um triciclo táxi passou por nós. Imediatamente o pegamos e saímos. Percebemos que foi a proteção misericordiosa do mestre que nos tirou do perigo. Cerca de 40 minutos depois, chegamos em outra cidade. Distribuímos apenas algumas cópias, perto de 100, antes de novamente sermos descobertos. Achamos que as forças de segurança locais devem ter se comunicado sobre nós, caso contrário, não poderíamos ter sido tão rapidamente descobertos. As motocicletas de patrulha chegaram no local onde distribuímos os materiais poucos minutos depois e circulavam. Felizmente, as estradas eram ladeadas por árvores e arbustos densos em ambos os lados. Depois de distribuir os materiais adicionais por algum tempo, enviamos pensamentos retos debaixo das árvores e ajustamos nossa mente. Recitamos Poder Benevolente em Hongin para remover o medo. Enquanto colocávamos os cartazes autoadesivos nos postes às 23h30, 3 motocicletas de repente vieram em nossa direção. Eu disse para as praticantes, vocês 2 se separem e se escondam nas sombras. Eu darei cobertura a vocês. Naquela noite não tinha lua e a visibilidade estava ruim. Escondi a sacola com o restante dos materiais atrás de uma pilha de tijolos vermelhos à beira da estrada e caminhei ao longo da mesma. Quando cheguei em um cruzamento, as 3 motocicletas me alcançaram e me cercaram. Eu não estava com medo e continuei enviando pensamentos retos. Após 5 minutos, as motocicletas foram embora. Eu sabia que, mais uma vez, tinha sido a misericordiosa proteção do mestre que tinha nos tirado do perigo.
Por volta das 4 da manhã, terminamos de distribuir todos os materiais de esclarecimento da verdade. Cansados e com fome, chamamos um táxi para nos levar ao centro da cidade. Tomamos café da manhã e descansamos por apenas 10 minutos antes de ouvir alguém gritando: "Atravesse o rio em uma lancha, 20 yuans por pessoa." Percebemos que era a dica do mestre de que deveríamos deixar o lugar antes do amanhecer, porque seria muito perigoso se pegássemos a balsa após o nascer do dia. Assim que descemos da lancha e pisamos em terra firme do outro lado do rio, vimos um carro branco da polícia estacionado do outro lado do rio, o qual aparentemente tinha acabado de chegar. Presumivelmente, eles não esperavam que partíssemos tão cedo e pensaram que seriam capazes de nos interceptar. 2. Proteção do mestre, voltando para casa com segurança. Ao lembrar disso, agora penso que não éramos maduros o suficiente e tínhamos apegos que não sabíamos, o que levou a muitas emoções durante o processo de distribuição de materiais. O mestre disse, abre aspas, os pensamentos retos dos discípulos abundam. O mestre tem o poder de virar a maré. Fecha aspas. Graças entre o mestre e os discípulos em Hongin, volume 2. Cheguei ao entendimento que quando enfrentamos uma situação de perigo e ao ver que podíamos realmente nos comportar como praticantes do Dafa com pensamentos e ações retos, o mestre dissolveu o perigo para nós. 3. Apenas ações podem trazer mudanças. Em meados de outubro de 2005, de repente, um conjunto de quadros de avisos difamando o Dafa apareceu ao longo da margem do rio da nossa cidade. Os quadros de avisos consistiam em 10 grandes quadros de exposição. Eles eram vigiados 24 horas por dia. Uma semana se passou e os quadros ainda estavam lá para envenenar os seres sencientes. Os colegas praticantes ficaram muito tristes, mas não sabiam o que fazer. Eu estava muito ansioso e decidi que não importava o quão arriscado fosse, eu removeria os quadros e os impediria de caluniar o mestre e o Dafa. Marquei uma reunião na casa de uma praticante na noite de 18 de outubro. Havia 2 praticantes na casa dos 70 anos e 3 jovens praticantes na reunião. Discutimos um plano para remover os quadros de exposição do mal e decidimos colocá-lo em ação às 22 horas. Enviamos pensamentos retos por 20 minutos com a seguinte mensagem, abre aspas, estamos fazendo a coisa mais certa para salvaguardar a lei do cosmos. Estamos pedindo às tropas celestiais e aos generais, aos deuses da guarda, ao Deus do vento e ao Deus da chuva para nos ajudar. Deixe o vento e a chuva forte distraírem as pessoas e que os guardas não nos vejam. Fecha aspas. Cada um de nós levou um estilete no bolso e pegamos 2 táxis para o local. Era por volta das 22h30. Não estava ventando nem chovendo. Um pensamento me ocorreu. Eliminar o mal e validar o Dafa é algo sagrado. Nossa mente deve ser pura e não há condição. Nesse momento, a praticante funk pseudônimo colocou o pé nas escadas em direção aos quadros. Eu pensei, mesmo com a sua idade avançada, ela não tem medo. Do que eu tenho medo? Naquele momento, de repente, senti que tinha a coragem que poderia afastar 10.000 homens e uma energia poderosa derramando-se em mim da cabeça aos pés. Subi correndo os degraus como uma flecha e cortei 5 quadros de exibição de uma só vez. De repente, uma chuva e um vento forte vieram do nada, girando e arrancando os guarda-chuvas das mãos das pessoas. Demoramos cerca de 5 minutos para nos livrarmos dos malignos quadros de exibição. O guarda não se mexeu, como se não nos visse. Terminamos o trabalho e voltamos para casa em segurança. Cheguei em casa e ainda ponderei, por que o vento não soprou ou a chuva não caiu imediatamente após enviarmos pensamentos retos na casa do colega praticante, mas esperou até que começássemos a remover as placas de exibição do mal? Eu percebi que os deuses e Buda olham para o coração. Embora tivéssemos o desejo de remover os quadros de exibição do mal, quando chegamos ao local era sobre nós, ou seja, se poderíamos deixar a vida e a morte de lado. Esta era a chave para provocarmos mudanças. Se nós, ao chegarmos lá, tivéssemos medo, hesitássemos ou até desistíssemos, então nunca haveria a chuva e o vento forte. 4. Fazendo a coisa mais reta. Minha cidade natal é uma sede do condado de tamanho médio localizada na fronteira de 2 províncias. Pouquíssimos praticantes do Dafa moravam lá e eu lhes levei a maior parte dos seus materiais de esclarecimento da verdade. Eu fazia isto há mais de uma década.
Para economizar dinheiro todas as vezes eu pegava o ônibus. Havia inspeções rotineiras de segurança no terminal e por isso a bagagem tinha que passar por scanners de segurança. Toda vez eu chegava cedo e enviava pensamentos retos por 20 a 30 minutos antes de passar pelos scanners. Nunca pensei nisto de forma superficial. Sob a proteção misericordiosa do mestre, fui capaz de passar na inspeção todas as vezes, mas uma experiência foi inesquecível. Era um sábado no final da primavera e início do verão de 2013. Eu tinha 2 sacolas de material de esclarecimento da verdade para levar à minha cidade natal. Naquele dia, enviei pensamentos retos, passei minha bagagem no scanner e comprei meu bilhete. Às 9h30 da manhã, eu estava prestes a embarcar no ônibus e tudo correu bem. Entretanto, assim que entrei no ônibus, vi o chefe da agência 610 do condado, o qual havia me perseguido, o culpado responsável por me condenar 2 vezes ao trabalho forçado, sentado na primeira fila. Ele pareceu reagir à minha presença. Hesitei por um segundo para decidir se deveria ou não continuar embarcando no ônibus. Se não o fizesse, o bilhete seria desperdiçado e sua suspeita seria despertada. Instantaneamente, meus pensamentos retos vieram à tona. Abre aspas. Estou levando materiais de esclarecimento da verdade para salvar seres sencientes. É a coisa mais reta do cosmos e eu não deveria ter medo dele. Fecha aspas. Então, entrei no ônibus e sentei na 7ª fila. Ele se levantou e olhou para mim. Eu não estava com medo e tive um pensamento. Abre aspas. Eu sou um Deus. Eu posso controlar o mal e controlar você. Você nem consegue lembrar quem eu sou. Fecha aspas. O mestre disse... Abre aspas. A vida inteira de um praticante foi rearranjada. Coisas como as linhas da mão, a leitura dos traços faciais, os 8 caracteres cíclicos do nascimento, as mensagens no corpo, todas essas coisas já são diferentes, mudaram. Fecha aspas. 6ª aula, Zhuang Falun. Após esse pensamento fiquei mais confiante e meus pensamentos retos ficaram ainda mais fortes. Ele imediatamente se sentou e parou de olhar para mim. Eu continuei enviando pensamentos retos para fazê-lo dormir. 2 horas depois, a cerca de 10 quilômetros da sede do condado, havia um local onde os passageiros podiam descer por alguns minutos para usar o banheiro. Foi quando eu saí. Eu o vi dormindo no seu assento e ele não tinha ideia de que eu estava saindo. Andei 2 quilômetros na direção oposta. Peguei um ônibus para curtas distâncias até o destino e entreguei com sucesso o material de esclarecimento da verdade aos praticantes na sede do condado. Depois de retornar à minha cidade, compartilhei esse incidente com meus colegas praticantes. O mestre disse, abre aspas, o importante para um cultivador são os pensamentos retos. Quando você tem fortes pensamentos retos, é capaz de resistir a qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Isso porque você é um cultivador e é alguém que está em um caminho divino e que não é controlado pelos fatores das pessoas comuns ou princípios de baixo nível. Fecha aspas. Ensinando Fá na cidade de Los Angeles. Se cada praticante puder atender aos requisitos do Dafa e todos nós tivermos fortes pensamentos retos, então teremos menos desvios e sofreremos menos perdas ao resistir à perseguição e ao despertar a consciência das pessoas. Após mais de 2 décadas de prática de cultivo da retificação do Fá, eu sei que cada passo do aprimoramento de um discípulo é o resultado do enorme esforço e sacrifícios do Mestre. Obrigado, Mestre. E colegas praticantes. Obrigada por ouvir a Rádio Minhui. Para mais informações sobre as notícias da perseguição ao Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, visite o nosso site pt.minhui.org.